Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, fazendo o nosso caminho, o nosso itinerário espiritual com esse evangelista, o Evangelho da Justiça do Reino. E nós estamos lendo o Sermão da Montanha. Hoje o texto é a conclusão do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a grande pergunta do Evangelho de hoje é: como nós estamos construindo a casa da nossa existência? Sobre a rocha ou sobre a areia? Porque as intempéries, as dificuldades são as mesmas. Chuva, vento, tempestade, etc. são exatamente as mesmas. Tudo vai depender do modo como nós construímos a casa da nossa existência. Há uma espécie de julgamento, não é propriamente o julgamento de Deus, é o julgamento diante do modo como nós lidamos com a sabedoria que o Evangelho propõe. Jesus, no Evangelho de hoje, diz que há pessoas que são sensatas e prudentes, há outras que são estúpidas. Então, qual é o modo como nós lidamos com a sabedoria das bem-aventuranças? Vamos então agora aprofundar isso no trecho do Evangelho de hoje. Como vocês perceberam, o trecho do Evangelho de hoje está dividido em 3 partes muito simples. Primeiro, os versículos 21 a 23. Ali se diz que há comunidades que oram ao Senhor, apelam para o nome de Jesus, gritam Senhor, Senhor, mas não põem em prática a vontade do Pai. É uma comunidade rica em fé, cheia de carismas e dons e ministérios. Mateus diz que ali há gente que profetiza, que expulsa espíritos impuros, que até faz milagres, mas essa comunidade vive da exterioridade e até da hipocrisia. A resposta de Jesus é duríssima: jamais vos conheci,
afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Há, portanto, uma dissociação, há uma separação entre a vida de fé, a vida de oração, a vida litúrgica e a prática do espírito das bem-aventuranças. Depois, os versículos 24 a 27. Jesus conta duas historinhas, utiliza duas imagens. Um homem prudente e sensato, que pratica a vontade de Deus e, portanto, construiu a sua casa sobre a rocha e, por isso, a sua casa permanece de pé nos momentos de adversidade. Outra pessoa é estulta, é estúpida, é imprudente, é insensata, ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Construiu a casa da sua vida sobre a areia, limpou o chão e já começou a edificar. Diante das tempestades da vida, a casa caiu e grande foi a sua ruína. Finalmente, os versículos 28 e 29. As multidões, quando Jesus termina de falar, as multidões ficam atônitas, ficam maravilhadas. Jamais elas escutaram algo semelhante e comparam a autoridade de Jesus com a autoridade dos mestres da lei. Percebam que o texto inteiro é todo construído com base nas comparações. Estes dois versículos não são somente a conclusão dessa história que Jesus conta, mas são também a conclusão do Sermão da Montanha inteiro. No capítulo 8, versículo 1, ali Mateus diz que Jesus desceu a montanha. Olhemos então de modo mais pontual o texto que nos é proposto na liturgia de hoje. Então, ao término do Sermão da Montanha, Jesus utiliza estas duas metáforas, estas duas belíssimas comparações. Nos versículos 21 a 23, no começo, o contraste é entre o apelo do nome de Deus, a vida de oração, a liturgia, dons e carismas que a comunidade possui, mas ao mesmo tempo esta comunidade que vive de modo tão belo a liturgia, a vida de oração, o carisma dos milagres, o carisma da profecia, a expulsão de demônios, essa mesma comunidade pratica o mal. Então, é uma comunidade cristã rica de fé, rica em entusiasmo, rica em liturgias e celebrações, rica em dons e carismas e ministérios variados, mas carece de vivência concreta e profunda da vontade de Deus, isto é, falta amor. E nisso reside a exterioridade e até a hipocrisia. No centro do texto de hoje, versículos 24 a 27, a imagem primeira é expandida e até aprofundada. A pergunta fundamental é pela estabilidade da casa, da vida que nós estamos construindo. A antítese, a oposição, chama a nossa atenção para um motivo, um tema clássico da literatura sapiencial. A diferença entre o homem frônimos, a palavra grega frônimos, significa sábio, sensato, prudente. Esse homem frônimos, sábio e prudente, fundamenta a sua vida naqueles valores que foram propostos pelas bem-aventuranças. Sua casa é construída sobre a rocha, e a rocha é o próprio Cristo, é o Evangelho de Jesus. E mesmo diante das diversidades, das intempéries da vida, ela permanece de pé. Por trás, de algum modo, está a ideia da bênção.
que no Novo Testamento não mais se refere somente à ideia de longevidade, longos anos, à ideia de prosperidade, muitos bens materiais, ou à ideia de posteridade, muitos filhos. Não. Jesus, por exemplo, morre pobre, jovem e sem filhos. E Jesus é o homem abençoado por excelência, é o bendito de Deus. Ele é o homem sábio por excelência, o abençoado por excelência, exatamente porque ele cumpriu plenamente a vontade de Deus. Ele deu um sentido de plenitude à sua existência. A vida de Jesus era cheia de significado, cheia de sentido. A grande pergunta é pelo sentido da vida. Por outro lado, no evangelho de hoje, existe o homem morós. A palavra morós significa doido, gente estúpida, gente insensata, o estulto, o imprudente, o nécio. Gente que não tem juízo. Até conhece um pouco da palavra de Deus, mas não a pratica. Sua vida é construída sobre a areia. É por isso que tudo vira ruína e confusão. Viver uma vida na simplicidade, gozar o fruto do seu trabalho, alegrar-se com as pequenas e grandes alegrias, fazer o bem, ter amigos, viver uma vida de fé coerente com a vivência do amor, nisso consiste a verdadeira felicidade. Nisso consiste a verdadeira bem-aventurança. Há, portanto, um julgamento sobre o que cada ser humano está fazendo com a sua própria vida. O sábio e o insensato passam pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas labutas, pelas mesmas adversidades, mas o resultado é bem diferente. Esse julgamento não é feito por Deus, é na verdade um chamado à nossa própria consciência e uma pergunta sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Eu estou com 51 anos de idade, eu tenho que olhar para trás e dizer, meu Deus, o que é que eu fiz até hoje com a minha existência? E o que é que eu posso fazer a partir de agora com ela? É por isso que nos versículos 28 e 29, São Mateus anota a reação das multidões diante do ensinamento de Jesus. Elas estão maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Jamais alguém ensinou desse modo. A comparação com os mestres da lei é quase natural. Por quê? Porque Jesus ensina com essa autoridade que provém de Deus. Jesus tem um comprometimento com a felicidade das pessoas. Jesus quer que as pessoas sejam sábias, sensatas e vivam na frugalidade, na simplicidade, dando um sentido de plenitude à sua existência. É aí que reside a verdadeira felicidade, e aí está o coração das bem-aventuranças. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu desejo que você mais e mais, guiado pelo Espírito Santo de Deus, seja sábio, iluminado, sensato e construa a casa da vida sobre a rocha que é Cristo e o seu Evangelho. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.